mais um pouco essa noite, no que diz respeito ao conhecimento na área familiar, o quanto temos sempre ouvido e a importância de entendermos, querido, de que, com certeza, família forte, né? Vamos ter uma sociedade a cada dia forte. E muitas das vezes a gente fica parado, né? E às vezes conversando com pessoas mais de idade, né? Pessoas idosas, e elas ficam lembrando o passado como era, né? Mesmo o povo não tendo tanta delicadeza, a ignorância das pessoas antigamente era muito grande, mas no entanto havia um respeito, um temor, né? Muitas vezes não por consciência de que Deus estava ali observando, de que Deus na verdade estava sempre suprindo, ou que Deus estava guiando, mas era uns princípios que traziam as pessoas ao eixo, né? E hoje a gente vê muitas pessoas de idade dizendo: rapaz, se não fosse meu pai, minha mãe antigamente, eu não seria quem eu sou hoje. E hoje a gente vive numa sociedade que a cada dia está afrouxando, né? No quesito de família, no quesito a cada dia de ter as suas prioridades, sendo colocada os valores em seus devidos lugares. E vamos perceber que, como o Senhor tratou com a família de Obed-Edom, e a gente leu lá, que o Senhor abençoou não só a família dele, mas todo o empreendimento da sua mão. Com certeza não será diferente nos nossos dias. Amém? Só que hoje a gente sabemos que estamos numa aliança muito superior do Velho Testamento, mas o que me chama a atenção no caso de Obed-Edom é de que ele sabia tanto que a presença de Deus estava trazendo tanto benefício para o meio da sua família, que ele não deixou mais de adorar, né? Há quem diga, na verdade já li, tá certo? Mostrando textos de que Obed-Edom continuou servindo ao Senhor na cidade de Davi, e com certeza a família toda foi beneficiada, porque ele compreendeu, né, quando a presença chegou para ele, ele não desprezou, e aquilo fez toda a diferença, acredito, na vida inteira dele e da sua família. Então hoje nós temos a presença dentro de nós, mas muitas das vezes nós estamos como Davi, né? Você querendo levar a presença para o meio dos nossos, mas de forma errada. E é interessante porque é uma tipificação, né? Ou seja, Davi querendo levar a presença de Deus para o meio do povo, porque naquela época a presença só estava no rei, no profeta e no sacerdote. Mas Davi, como ele é uma tipificação, né, do que ia acontecer, do que ia vir, então ele quis trazer a presença de Deus para o meio do povo de forma errada, e alguém sofreu um dano por trazer de forma errada, e ele teve medo e deixou a presença de Deus na casa de Obed-Edom, e foi de forma extraordinária que a família dele cresceu e todo o empreendimento na mão dele. Mas com certeza Davi, ele percebia as profecias de que no final dos tempos ou nos últimos dias o Espírito ia ser derramado sobre toda a carne, e ele sabia que a presença de Deus não ia estar restrita ao rei, ao profeta e ao sacerdote, mas ia estar, na verdade, aberto a todos aqueles que dessem valor de verdade. Então, essa noite eu quero falar um pouco da importância de darmos valor à nossa família. Amém? O nome do ministério é Família Eu Valorizo. E é interessante que quando a gente valoriza aquilo que Deus nos entrega, a gente, na verdade, a cada dia vamos se empenhar, né, para não perder de vista. Porque valorizando, tudo que você dá valor, você dá atenção, né, você tem cuidado, você tem zelo, porque você valoriza. Algo que você não valoriza, você deixa pelos cantos, né? Porque você não valoriza, não, na verdade não é aquele bem, falando naturalmente falando, não é algo que você, na verdade, tem como se fosse algo que fosse trazer para a sua vida sustentação para uma semana, para um mês, para um ano. Então deixa lá no cantinho. Mas aquilo que de fato a gente dá valor, a gente quer sempre estar limpando, a gente quer estar sempre, né, colocando no local de destaque. E acredito que acima de tudo, claro, depois de Deus, a família deve ser, tá certo? Aquele bem que a gente tem que dizer assim: rapaz, tem que estar em destaque a minha família. E eu vou mostrar alguns textos aqui essa noite, para que a gente possa perceber de que, como Obed-Edom, ele não só beneficiou a vida dele, mas toda a sua família foi beneficiada. E a gente vê isso na Bíblia, não é? De Gênesis a Apocalipse. E é interessante que a gente vê isso na vida de muitos homens de Deus do Velho Testamento. E hoje, na Nova Aliança, se não tivermos cuidado, muitos por saber, cada um vai prestar conta de si. A Bíblia diz que um fica e outro sobe. Mas, na verdade, a gente sabe que é aquele que não é temente a Deus. Não deve ser assim entre os dois crentes, né? Ainda tem mentalidade de casais crentes, dizer assim: eu faço o meu, tu faz o teu. Porque naquela hora que então
Tem esse negócio, na Bíblia diz que um vai ficar. Então, às vezes, fica um com medo de ficar, porque às vezes não está dando o mesmo gás que o outro está dando, né? Mas, na verdade, Deus desce ao nível de cada um, né? Se o marido é mais crescido, então Deus desce ao nível da esposa, entendendo que ela não entende o que ele entende, e vice-versa. E Deus vai cobrar de acordo com o entendimento de cada um, né? E um cristão, ele pode, na verdade, deixar de usufruir daquilo que a graça ela propôs para nós. Mas isso não quer dizer que ele vai para o inferno, né? Pois bem, aqui em Lucas capítulo 16 e o verso 19, a gente já leu aqui esse texto, já ensinei a respeito dele, mas eu quero de propósito falar mais uma vez, para que a gente possa ver outros textos e ver a importância de que Deus confiou a nós, né, não só dons, talentos, habilidades, mas uma família. Eu creio que todo mundo está centralizado, né, ou seja, todo mundo faz parte de uma família. E dá a entender aqui no texto que esse homem rico, ele não valorizava tanto a sua família, né, quanto ele tinha a oportunidade. E diz aqui o texto mostrando Lázaro, e muitos aqui, infelizmente, lê esse texto e às vezes mostra que para ir para a glória ou estar no seio do Senhor precisa passar por miséria, como foi o caso de Lázaro aqui. Mas isso aqui eu entendo que era algo por falta ou de entendimento, ou por alguma crise, alguma coisa estava acontecendo no momento, e aquele homem estava recanteado, mas no entanto ele não largou mão da promessa e foi salvo por estar no seio de Abraão. E no entanto esse homem aqui, rico, também dá a entender que ele era judeu. Ele chama Abraão de pai, geralmente quem chamava Abraão de pai era porque era judeu, mas no entanto ele não valorizava muito, não é, aquilo que Deus tinha entregado a seu pai Abraão ou os profetas. E diz aqui o texto que havia um homem rico que se vestia de roupas de púrpura de linho finíssimo e de todos os dias ele banqueteava com luxo. Quanto a isso, nada de errado quanto se tem prioridade. E o mendigo chamado Lázaro, todo coberto de feridas, foi deixado em seu portão. Então, se alguém deixou ele lá no portão, provavelmente alguém pensou, peraí, esse camarada é judeu. E esse que está passando necessidade também é judeu. Então, deixa lá perto, né? Deixa na porta dele, quem sabe. É irmão dele, então ele vai ajudar ele. Mas não foi isso que aconteceu. E desejava comer das migalhas que caíram da mesa do rico. E até os cachorrinhos vinham lamber-lhe as feridas. Quando o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No inferno, em meio ao tormento, o rico ergueu os olhos e viu longe Abraão e Lázaro junto dele. Clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Envia-me Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, pois estou atormentado nessas chamas. Abraão, porém, disse: Filho, lembra-te de que a tua vida recebeste bens, mas Lázaro, por sua vez, recebeu mal. Ou seja, dá a entender que o rico aqui ele recebeu bem para abrir mão da promessa, né? Abrir mão do seio de Abraão. Já o caso do pobre, ele preferiu morrer pobre, miserável, mas não largou mão daquilo que ele acreditava. Isso fez toda a diferença. E aqui vai mais na frente mostrando, Abraão, porém, disse: Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste bens, mas Lázaro, por sua vez, recebeu mares. Agora ele aqui é consolado e tu atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós e vós, de forma que os que quiserem passar daqui para vós, não poderiam, nem os daí passar para nós. Então ele disse: Eu te imploro, ó Pai, no caso o rico, que eu os mande à família do meu pai. Olha que coisa interessante. Então aqui ele começa agora a rogar a Abraão para que fosse enviado Lázaro, já que ele não podia ser beneficiado nem com um toque do dedo de Lázaro na sua boca com água, mas ele disse: olha, envia a família do meu pai. Dá a entender que esse rico aqui, ele não tinha, na verdade, nem construído família. Porque se ele tivesse construído, talvez ele dissesse assim: vá na minha casa, diga a minha esposa e meus filhos. Mas deixa muito claro que ele mostra para ir à casa dos pais, né? E isso mostra que, na verdade, ele não teve tempo nem para ele construir família, nem teve tempo para poder assistir, né, a família do seu pai.
Ele diz mais o texto seguinte. Além disso, aqui no versículo 27, então ele diz: eu te imploro, ó Pai, que mandes a família do meu pai, porque tenho 5 irmãos. Manda-o para o advertir, ou seja, mandar o Lázaro para advertir ou falar que existia o inferno e também o lugar de descanso, a fim de que eles também não venham para este lugar de tormento. Abraão lhe disse: eles têm Moisés, os profetas, que os ouçam. Ele respondeu: não, pai Abraão. Exclamação aí, como desesperado. Se alguém dentre os mortos for falar com eles, irão se arrepender. Então, porém, disse-lhe: se não ouvem Moisés, nem os profetas, tampouco vão acreditar, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. Então, vê que coisa interessante. Então, deixa claro aqui o texto de que ele tinha irmãos, mas esse não dele de dizer que eles fossem despertados pelas profecias, despertado pelo aquilo que aquele pobre foi despertado, não largou mão, também os irmãos dele pudessem ser. E ele grita como, em outras palavras, dizendo: eles não vão dar atenção. Eles não vão receber como eu também não recebi. Ou seja, fechei meu coração, fui tardio no ouvir. E é interessante, querido, de que esse rico, ele teve todo o tempo para poder assistir a sua família, investir na sua família, mas não fez isso. Quantas pessoas, a gente que tem costume de ir a velório, né? E às vezes dá uma palavra. Quantas pessoas, quando morre um pai, uma mãe, um ente querido, às vezes estão chorando, muitos não é porque está sentindo falta, mas é remorso, porque não fez diferente. E é interessante que esse homem aqui, ele queria fazer depois que estava morto. E na verdade nós precisamos fazer enquanto estamos vivos. Amém? Não importa quanto a pessoa errou, a gente não vamos estar se condenando, não. Na verdade a gente precisa pedir perdão ao Senhor. Precisamos, na verdade, tomar uma posição e começar uma nova história. Eu me lembro de um fato que aconteceu de um homem, ele era um traficante no Brasil e foi para os Estados Unidos. E chegou lá, o camarada continuou traficando, ele ouviu o evangelho e se converteu. Só que a vida dele ficou travada, mesmo ele tendo aceitado Jesus. Travada. E um dia ele viu uma ministra pregando uma palavra, e de fato isso foi verdade, ela fala numa ministração dela. E esse camarada, ele, mesmo estando lá nos Estados Unidos, os pais dele não sabiam se ele estava vivo ou morto. Quando ele sai de lá, né, daqui do Brasil para os Estados Unidos, ele já tinha gastado tudo que tinha na casa dos seus pais para poder comprar drogas. E aquele camarada, ele na verdade vai embora, não dá satisfação à família, e os pais tinham ele como morto. E ele, ouvindo uma palavra, foi perguntar à ministra para orar por ele, porque mesmo ele convertido, as coisas não estavam acontecendo, as coisas ficando cada dia pior, e ele não sabia por quê. E ele contou a história, e quando contou a história, aquela ministra falou para ele: olha, você nasceu de novo, você é uma nova criatura, você agora já está liberado para prosperar, para crescer em Deus, mas tem coisas que você fez no passado que você precisa desfazer, e Deus não vai desfazer por você. Ou seja, seus pais têm autoridade no reino espiritual, e o diabo sabe disso, que você deixou algo lá atrás, né? Ou seja, a bênção do pai e da mãe, a Bíblia diz que honra pai e mãe, vai prosperar e vai viver muito. Então, se você não está prosperando, muitas pessoas podem viver muito, mas não prosperam, né? Outros, na verdade, prosperam, às vezes não vivem muito. Sempre acontece isso. E ali caiu a ficha. Ele entendeu, e ele vai se comunicar com os pais, para que a vida dele seja destravada, porque teve coisas que, quando estávamos no mundo, fazíamos coisas que, na verdade, travou a nossa vida. Não é? Quantas pessoas, às vezes é um profissional, mas é uma pessoa irresponsável, que queimou o seu próprio nome. E quando ele se converte, Deus não vai chegar nas pessoas, né, e dizer assim: olha, agora ele é meu filho, meu servo, e agora vocês devem, na verdade, abençoar a vida dele e confiar nele. Não é assim, né? A pessoa vai ter que reconquistar, vai ter que lutar, vai ter que fazer o seu nome de novo, e mostrando que agora ele é uma nova pessoa, como a palavra diz. Amém? Caso contrário, a vida dele não vai mudar, mesmo estando em Cristo. Ou seja, é um servo,
né? Na verdade, como a Bíblia diz em Eclesiastes, os servos, o povo do mundo, às vezes andando a cavalo, e os príncipes andando a pé, porque às vezes não entende que ele precisa desfazer aquilo que ele fez. Ou seja, o camarada passa 20, 30, 40, 50 anos no mundo. Quando se converte, quer que Deus pegue o nó dele e desata todinho. Na verdade, o que diz respeito à salvação, está tudo certo. O camarada está salvo, vai morar na glória, naquele mesmo momento como aquele camarada que estava na cruz com Jesus, não é? Mas, no que ele fez de errado, se aquele camarada que estava na cruz, que aceitou a Jesus naquele momento, não morresse, com certeza ele teria que ter uma vida a cada dia, não é? Vamos dizer assim, procurando andar em justiça para que ele pudesse ter mais na frente uma regalia. Porque, na verdade, as pessoas às vezes não entendem. Eu ouvi isso também, né, de uma filha de um ministro que deu a vida pelo Evangelho. Foi um mártir, o pai dela. Depois que ele morreu nesse país, houve uma revolução lá. E foi verdade também essa história. E é interessante que ela falou algo que nunca saiu da minha mente. Ela disse, o repórter perguntou para ela, né, como ela se achava por ter um pai que morreu como um mártir, né, ou seja, uma pessoa que deu a sua vida pelo Evangelho, e a história daquela cidade mudou por causa dele. E ela falou algo que aquilo me intrigou, e eu fiquei a meditar a respeito disso. Ela disse, olha, talvez seja muito mais difícil viver por Cristo, ou seja, as pessoas se empenhar mais, botar mais força, você viver por Cristo, do que morrer por Ele. Porque quando você morre, você não faz mais nada. Mas para você viver, ou seja, já está dizendo, é uma vida. Você vai ter que continuar se aperfeiçoando, continuar crescendo, melhorando. Então, na verdade, eu acredito que morrer como mártir, às vezes, para muitos no caso, não é? A gente vê o caso de Estevão, morreu tão jovem, não é verdade? Talvez para ele fosse mais difícil ele morrer velhinho, buscando a cada dia viver a vontade de Deus, como foi a vida de Paulo, morreu velho, mas sofreu muito, do que ele ter partido antes, né? Pela consciência que ele tinha, ou seja, se fosse por ele, já tinha ido embora para a glória. Mas por ele saber a importância de ficar para poder evangelizar as pessoas, ele preferiu ficar. Então, nós percebemos o quê? De que, de fato, querido, Deus quer que a cada dia a gente entenda que o dia de mudança, o dia de podermos investir na nossa família é hoje, não é amanhã. Ou seja, eu acredito que muitas pessoas perderam tempo com isso, né? Se converte e às vezes não compreende a sua família que não está em Cristo, e muitas vezes fica batendo de frente, e às vezes fica perdendo o campo, né? Eu me lembro quando eu me converti, eu perdi às vezes de ter a oportunidade de ministrar de uma forma sutil, de uma forma simples, a minha família, mas eu mesmo criei uma barreira por ser religioso. Então, se a gente não tiver cuidado, a gente vai ser religioso e não vamos poder mostrar o Evangelho, que é tão simples, o qual o Senhor vai respeitar. Ele não vai concordar com o erro, mas isso não quer dizer que a pessoa vai ficar com raiva da outra pessoa, né, e não vai querer, na verdade, dialogar, conversar. Não, pelo contrário, vamos olhar para a pessoa, olho no olho, né, vamos poder abraçar, vamos poder beijar a outra pessoa, tá certo? E mostrar o amor de Deus que está em nós, porque é nisso que, de fato, nós vamos demonstrar que somos discípulos de Jesus. Ele fala lá em João 13:35, que nisto conhecerão todos que são meus discípulos. Não é quando a gente andar com a Bíblia debaixo do braço, tivermos 24 horas na igreja, não, quando a gente for um religioso, não, mas quando de fato andarmos a cada dia compreendendo o outro. E esse compreender, às vezes, não é concordar, mas é deixar a pessoa bem livre. Fica tranquilo, tá certo? Ou seja, você não é obrigado a nada. Amém? Então, Obed-Edom, ele fez a diferença. Ele trouxe a presença não só para ele, mas ele conseguiu levar a presença para a sua família inteira e todas desenvolveu. Como também Josué fala, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, Josué tinha noção que a presença de Deus não só era para ele e a casa dele. E é interessante que aqui o Lázaro, ele tenta fazer isso, né? Ou seja, ele tenta trazer a presença de Deus, mas no inferno. Porque muitos pensam que depois que morre, se esquece de tudo. É aí onde muitos estão enganados. Porque alma e espírito só se separam para ensinar, mas alma e espírito não se separam. Vai estar toda a lembrança lá, todas as oportunidades que uma pessoa teve de aceitar Jesus e desprezou ele. Nesse caso, era um camarada que tinha aliança com Deus e desprezou essa aliança, porque ele chama Abraão de pai, não é? Mas o interessante é que quando Abraão disse, olha, que eles possam ouvir os profetas.
E sabemos que para eles ouvir os profetas, existiam pessoas para representar os profetas naquela época, para mostrar a lei. E ele grita dizendo, não, pai Abraão, como ele tivesse de fato entendendo de que os irmãos dele iam para o inferno como ele foi. Por quê? Porque eles estavam cegamente, né, vamos dizer assim, vidrados nas coisas desse mundo, que vai passar. Amém? Vamos ver aqui, vamos dar um pulo aqui. 1 Timóteo. Olha que coisa interessante. Esse texto aqui, ele mostra o apóstolo Paulo instruindo a Timóteo como lidar com os futuros ministros e diáconos e trazendo eles para uma consciência da importância da família estar envolvida. Amém? Mesmo que uma parte não queira, mas que de fato ele pudesse se inteirar e poder lutar pelo aquilo que Deus o entregara. E diz aqui no versículo 4 do capítulo 3 de 1 Timóteo, ele diz, olha, no caso para o pastor ou o ministro, ou no caso o diácono ou a diaconisa, porque mais embaixo ele vai dizer, da mesma forma deve proceder assim os diáconos. Então eles devem governar bem a própria casa, mantendo os filhos em sujeição com todo o respeito. Então olha que interessante. Quando um homem ou uma mulher de Deus compreende a importância de estar vivendo bem na sua própria casa, com certeza ele vai ter um quesito aberto para que ele possa servir bem a Deus também em uma igreja e em um ministério. Amém? Eu me lembro, toda vez quando eu leio esse texto aqui, eu me lembro o caso de um rapaz que eu fui comprar algo dele, quando cheguei lá na casa dele, ele era cristão, ele e a sua esposa, e o filho dele também, né, ou seja, chorando porque não tinha mantimento na sua casa. E segundo ele, disse que tomava conta de um ponto de pregação, de uma igreja, e ele disse que não abria mão da igreja porque senão Deus ia pesar a mão sobre a vida dele. E na hora que ele me disse isso, eu digo, meu Deus do céu, ele não tinha quase nada dentro de casa, já tinha vendido quase tudo. E a única coisa que ele tinha, uma máquina lá, ele queria me vender. E quando ele conversou comigo a respeito disso, eu disse, olha, eu posso dar um conselho? Ele disse, pode. Eu digo, faça o seguinte, se você crê na palavra, eu vou citar para você, você pode ler, tá certo? E eu citei esse texto aqui para ele, mostrando, né, que aquele que quer servir a Deus, que quer ser um ministro, ele deve, na verdade, cuidar da sua casa. Porque se ele não sabe governar a sua própria casa, como ele vai cuidar da casa de Deus? Aí eu estava mostrando para ele que Deus não ia pesar a mão na cabeça dele, né? A não ser para abençoá-lo. Eu digo, olha, faz o seguinte, entrega a outra pessoa, tá certo? A outra família, a um homem, a uma mulher de Deus, e trabalha, vai trazer o suprimento para a tua casa, porque Deus não vai pesar a mão sobre a tua vida de jeito nenhum. Se isso acontecer, desde que Deus pese a mão, que ia ser na sua cabeça, na minha, eu fico com a responsabilidade. Por quê? Porque pela palavra eu entendo que você está equivocado, você está errado. Amém? Deus não chamou as famílias para poder servir a Ele, para estar passando fome, para fazer missão de Rambo, de forma alguma. Ele está equivocado, está errado. E eu me lembro, irmão, que esse irmão tomou esse conselho, e na primeira semana ele conseguiu um emprego, e ele me encontrou, e ele chorando me chamou para ir na casa dele. E o filho dele lá no chão comendo biscoito recheado e as lágrimas descendo dos pais, porque o filho estava se alegrando porque tinha biscoito em casa, coisa que fazia tempo que ele não tinha, porque estava se condenando, não é? Ou seja, a presença de Deus estava lá, mas na verdade ele não conhece a presença de Deus, não conhecia o que estava dentro dele e por isso estava perecendo. Nesse caso a gente sabe que o povo perece por falta de conhecimento, mas em muitos casos não é por falta de conhecimento, é por teimosia mesmo. É aí onde está o perigo, porque se for teimosia, Deus ficar avisando a pessoa não mudar, pode vir de repente algo que não haja mais cura. Amém? Não é porque Deus não ama a pessoa, é porque a pessoa de fato ela está ferindo a menina dos olhos de Deus, está impedindo de que a igreja avance, e ninguém pode impedir, pode parar a igreja. Amém? Ou seja, para uma pessoa partir em Cristo, é melhor ela partir em Cristo do que ela ficar e ir para o inferno. Pode ter certeza. Até nesse aspecto Deus é misericordioso. Muitas vezes não entendem. Eu no começo do evangelho não entendia, porque muitas pessoas até em Cristo morrem
e outros às vezes não morrem fazendo e às vezes cometendo pecado, porque muitos casos, aqueles que morrem têm consciência plena daquilo. Já tem outros que na verdade não têm tanta consciência e dão os pó para a vida dele, porque sabe que ele está ignorante mesmo, mas não é por maldade. Amém? E aqui ele diz, olha, se você quer de fato ser um ministro, quer ser uma pessoa que quer a cada dia estar numa posição eclesiástica, ele deixa bem claro aqui de que ele deve governar bem a sua própria casa. Aí ele diz no versículo 5, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Ou seja, um dos requisitos para servir bem a Deus em um ministério é você servir primeiro a sua casa. Ou seja, se eu melhorar, servir, estou falando não é a casa prédio, mas servir o esposo servindo a esposa servindo o esposo, e ambos servindo os filhos e os filhos servindo aquele casal. Amém? Ou seja, é de fato um time que não pode perder. Ou seja, que não deve, na verdade, vamos dizer assim, estar jogando contra, mas todos a favor, entendendo que se um perde, todos perdem. Amém? Olha o que ele diz aqui, olha, no capítulo 5 de 1 Timóteo, capítulo 5, e aqui no verso 8, mais uma vez ele diz, mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, ele tem negado a fé e é pior que um descrente. Olha que coisa interessante. Ele está mostrando, se uma pessoa ela não cuida dos seus, estava falando aqui das viúvas, não é? Ou seja, se o crente, ou seja, ele tem, não é, um neto ou um filho, tem uma mãe viúva, alguém da sua parentela que está viúva, e ele não socorre, não cuida, ele diz, rapaz, tua vida está complicada, está pior do que um ímpio. Você já imaginou? Um crente está com uma posição pior do que uma pessoa que não é temente a Deus? Aí ele está mostrando, então nós precisamos cuidar, tá certo, da nossa família. Ele disse, principalmente aqueles que de fato não cuidam, têm negado a fé. Ou seja, negar a fé é você negar a palavra, a vontade de Deus. Então, às vezes a gente pensa que a vontade de Deus está muito longe. Não, a vontade de Deus está muito perto da nossa casa. Está muito perto dentre os nossos. Porque imagina se cada um de nós se esforçássemos a cada dia para conduzir a nossa família para dentro da arca. Assim, não é, como aconteceu com Noé. Então, Noé, ele teve a preocupação, lá em Gênesis capítulo 7, capítulo 8, de conduzir a sua família para se envolver no trabalho que Deus tinha confiado a ele e, acima de tudo, para também proteger e salvar a sua família. Então, eu não acredito que Deus vai dar uma missão a um homem ou uma mulher, por mais habilidade, por mais sabedoria que ele possa ter, por mais pessoas que ele possa ganhar para Deus, para que ele possa perder seja sua esposa, seu esposo e seus filhos. Amém? De forma alguma. A gente sabemos, querido, de que nós vivemos em um país, não é, muito diferente de outros países de primeiro mundo, que tem uma cultura muito mais, vamos dizer assim, muito mais apertada, não é? Aqui no Brasil o pessoal são muito, de certa forma, muito folgado. E a gente não pode, na verdade, deixar aquele entendimento, dizer assim, eu tenho que trabalhar, no caso a mulher e o homem, e deixa os filhos para as babá educar. Na verdade, nem a babá, nem o colégio, nem a igreja tem a responsabilidade de educar o filho de ninguém. Eles podem ser parceiro com você. Amém? Ou seja, ele pode ser parceiro no sentido de você, com a sua babá, olha, é assim, a regra que eu quero para meu filho é isso aqui. Eu não vou estar em casa, tá certo? Mas eu quero que você aplique isso na vida dele. Por quê? Porque eu, em casa ou fora de casa, eu quero que ele continue com esse mesmo entendimento. Para ninguém estar se condenando. Amém? Então, como eu vou fazer, pastor? Se eu trabalho, a minha esposa trabalha e fica com a sogra, ou fica, não é? Ou seja, em algum canto com alguém. Então, você tem que sentar com essa pessoa, se for o caso, a avó ou avô, dizer, olha, a gente está precisando muito da sua ajuda, mas eu gostaria que você entendesse que a sua criação conosco foi dessa forma, mas nós queremos conduzir nossos filhos ou o filho dessa forma. Eu gostaria que você, ou mãe ou pai, tratasse e fizesse dessa forma aqui, porque com certeza
a gente vai poder, a cada dia, né, crescer todo mundo junto e não perder o foco, que é introduzir o que Deus tem para a sua família, de forma específica, embutindo nos seus filhos. Porque eu acredito, irmão, que cada família, Deus tem uma história diferente. Por mais que tenha os princípios parecidos, né? Os princípios da palavra é para todos, para toda a família. Mas a gente sabe que a história é diferente para cada vida, para cada família. Deus tem algo diferente que nós precisamos se encontrar em Deus. Senão assim a gente não buscava ao Senhor, né? Se todo mundo fosse igual, se toda a história fosse igual, ninguém buscava para buscar discernimento e sabedoria, para lidar a cada dia, né? Ou seja, com aquilo que Deus quer para nossas vidas. Então hoje nós estamos se consagrando, buscando ao Senhor para entender o que é que Deus quer para a minha vida. O homem, a mulher, o que é que Deus quer nesse relacionamento? Como eu posso ajudar meu esposo? O que é que Deus quer para nossos filhos? Não é? Porque o que a gente mais vê hoje, principalmente entre as pessoas que são ricas financeiramente, é levando seus filhos para entrar em uma missão ou em uma profissão que às vezes os filhos, né, depois de formado, exercendo aquela profissão, eles são infelizes, porque eles foram influenciados, mas não entraram por vocação. Então tem coisa pior do que uma pessoa, mesmo ganhando muito dinheiro, mas fora da vocação dela. É chato isso, não é verdade? Então, na verdade, os pais precisam entender o seguinte, de que tem uma história que Deus tem para a sua vida, para o casal, mas também tem uma história que Deus quer que o seu filho possa a cada dia visualizar. A Bíblia diz que os jovens nos últimos dias eles iam profetizar e a ter visão. Os pais vão ajudar os filhos a ter visão e a profetizar. Às vezes o filho vai chegar para você profetizando algo bem pequeno. Você diz, não filho, não é assim que profetiza não. Se profetiza assim, você vai ajudar ele. Às vezes a visão dele é bem pequenininha. Aí o pai senta e diz, olha meu filho, eu tinha visão assim, mas o que Deus tem com você não é a mesma coisa que tem comigo. Então veja, você tem que ter a visão totalmente diferente. Quem entende? Porque eu acredito que Deus quer que nossos filhos cheguem muito mais longe do que nós. Eu acredito que um pai natural, ele já pensa isso, eu quero que meu filho ele possa, na verdade, usufruir, ele possa chegar muito mais longe do que eu cheguei. Isso é um pensamento de um pai, naturalmente falando, em qualquer área. Agora imagine o nosso Pai Celestial, não é verdade? E o que eu acho interessante é quando a palavra fala lá no Velho Testamento, né? O Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, que ele diz que as coisas ocultas pertencem a Deus, mas as reveladas pertencem a nós e pertencem também aos filhos, ou seja, aos netos, pertence a todos o quanto na verdade vai nascer, ou aqueles que de fato se converterem, a família se converter, introduzir isso neles, por quê? Porque a vontade de Deus é que todos sejam beneficiados, que todos na verdade possam entender que a vontade de Deus, irmão, para a vida de cada um de nós, por mais que a gente diga é boa, agradável e perfeita, mas de fato aquilo que é bom para mim às vezes não é bom para o outro, não é verdade? E a gente tem que ser flexível para a gente entender isso e não querer embutir no outro aquilo que Deus quer que você faça. Eu já vi muito isso, né? Deus trata com uma família para fazer tal coisa e aquela família quer que todo mundo pense e faça a mesma coisa que ele faz. E na verdade a gente sabe, para cada família, Deus vai dar um norteamento, vai dar uma visão, tá certo? Para que cada um possa correr entendendo o seguinte: quando chegar diante do Senhor, eu vou ser responsável por minha família. Não é pela família A, B, C, não, é pela minha família. Então, se Deus entregou uma família a você, com certeza um dia Ele vai requerer de cada um de nós. Amém? Aleluia. Então, veja só. Então aqui ele mostra, para quem quer ser ministro, mostrando a importância de um cristão ver na sua família alguém necessitando, não é? Seja de alimento, de roupa ou de dinheiro, alguma coisa desse sentido, e ele vê aquilo, e ele na verdade despreza aquilo, ele é pior do que um incrédulo, é algo terrível, porque na verdade não está vivenciando o que a palavra de Deus quer que possa vivenciar. O que Deus espera de cada um é que possa entender seu papel e desenvolver isso, porque a gente já ouviu isso e é uma verdade, né? Às vezes Deus pega uma mãe, às vezes para cuidar de um jovem, de uma menina, que às vezes vai ser um profeta, uma profetisa, que às vezes vai ser um ministro que vai tocar nos quatro cantos do mundo, e às vezes a missão daquela mãe é só para cuidar daqueles filhos, daquela esposa mesmo. Mas a gente sabe, tem muito caso que às vezes o marido não tem chamado, mas a mulher tem chamado, né? Ou seja, e um vai ter que apoiar o outro. Vê que coisa, não é? E vai ter que entender o outro para poder a cada dia não ser um peso para o outro. Porque eu acredito piamente nisso, que nem todo mundo que
é pastor, a esposa vai, não é, poder, vamos dizer assim, ser uma ministra da palavra. Na verdade, todos que nasceram de novo podem ministrar a palavra. Mas ser chamado em ciclo ministerial é outra coisa. Amém? Isso deve ser respeitado para que, na verdade, não haja empecilho. Vamos ver lá em 1 Pedro, capítulo 3. Os deveres das mulheres, os maridos cristãos. Então nós temos a responsabilidade de poder trazer a consciência da presença de Deus para a nossa família, assim como Obed e Edom. E em hipótese alguma abrirmos mão disso, mas inculcar isso nos nossos filhos, inculcar isso os cônjuges um no outro, mostrando que o respeito mútuo vai ser o respeito e a consideração que temos para com Deus. Caso contrário, é só conversa e encher linguiça. O que Deus quer é que a gente possa cada dia temer ao Senhor. Se a gente não temer ao Senhor, a gente não vai temer mais a ninguém. A gente não vai respeitar mais a ninguém. Então, o que está em jogo é de fato se estamos a cada dia procurando compreender a vontade do Senhor e possamos a cada dia obedecer aquilo que Ele tem nos entregado. Olha o que ele diz aqui, ó. Capítulo 3, versículo 1. Mulheres, do mesmo modo, cada uma de vocês seja submissa ao marido, para que também, se algum deles não obedece à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma, mas que seja pela conduta dessa mulher. Então aqui ele está mostrando a importância da mulher, ela ganhar o seu esposo, pode ser a mulher ou o homem, que não está em Cristo, com a sua conduta, ou seja, com a sua própria vida. Agora, isso não condenando, dizendo que a pessoa vai para o inferno, não afastando ele, pelo contrário, deixa bem tranquilo, bem livre, mas vivencia o evangelho. Porque é uma verdade, se uma pessoa não adora, mas se ela conhece uma pessoa que adora, ela sabe o que é adorar. Se uma pessoa não anda em santidade, mas é uma pessoa que anda em santidade, ela sabe o que é santo. Amém? Se uma pessoa não é justa, mas vê uma pessoa justa, ela sabe o que é justiça. E a Bíblia diz que é o Espírito Santo que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas vai convencer através de quem? Eu acredito que é através seja do homem ou da mulher que está em Cristo. Amém? E não vai ser condenando, não, vai ser pela sua conduta. Aí ele diz mais: observa a vossa conduta pura em temor. Então o outro lado está observando, pode ter certeza. O outro lado que não está em Cristo, ou seja, ele está observando para ver se de fato aquela pessoa está só com conversa fiada, né? Se é só uma religiosa. E se for só um religioso ou uma religiosa, irmão, não vai colar. O que a gente precisa entender é que o Senhor quer tratar com cada um, mas é Deus que vai tratar. Nós só somos o canal para mostrar aquilo que Deus quer para a vida da pessoa, respeitando e amando, com nenhuma mágoa, nem rancor, nem ódio da outra pessoa. Amém? A gente vê muito isso, né? Às vezes muitas irmãs, a gente está ouvindo a rádio, né? Aí nos programas a gente vê muitas irmãs: olha pelo meu esposo, porque aquele homem não tem jeito, e aquela coisa toda, olha pelo meu filho. Ou seja, eles pedem oração às vezes, e sem acreditar na oração que está pedindo. Vê que interessante. Então, e muitas das vezes, mesmo aquelas pessoas orando, diz: rapaz, tantas pessoas já oraram, ele não muda, mas aquela pessoa não tem uma conduta que possa, na verdade, vamos dizer assim, dar cabimento àquela oração que aquela pessoa pediu. Ou seja, ela desmancha as orações que ela pede a outras pessoas, até a própria oração dela, pelo seu comportamento. Então, se formos perseverantes em um comportamento santo, em uma conduta irrepreensível, irmão, com certeza as pessoas, ela vai ter que se curvar dentro da palavra, mesmo que ela não queira confessar Jesus, mas ela sabe uma pessoa que confessou. Mesmo que ela queira andar no pecado, mas ela sabe uma pessoa que quer andar em santidade e de fato tem andado. Aí diz aqui o seguinte: observando a vossa conduta pura em temor. O que vos torna bela ou belo não deve ser um enfeite exterior, como as tranças, cabelos, as joias de ouro ou luxo, vestidos. Ou seja, não estava dizendo que era pecado isso, estava mostrando que isso não é a prioridade, não é que vai poder, vamos dizer assim, visgar o outro. Porque na verdade o povo do mundo é assim, né? Para visgar o outro, veste até o que não pode, compra até o que não pode para se arrumar
e está de uma forma até devassa para poder conquistar o outro. Mas o que vai manter um relacionamento, um casamento, não é, na verdade, a forma da condução que o outro atraiu o outro, mas vai ser valores, princípios bíblicos. Porque esses princípios da palavra que vai, de fato, vamos dizer assim, permanecer e manter um relacionamento, um casamento. Aí diz, mas sim o íntimo do coração, com um espírito gentil, tranquilo, que não perece e tem muito valor diante de Deus. Então, o que é que tem valor diante de Deus? Ele está mostrando aqui pessoas que são equilibradas, tranquila, espírito, tranquilo. Olha que coisa interessante. Um coração gentil, gentileza. Mesmo a mulher com o esposo, não é? Dentro do contexto mostrando a mulher, mostrando para a mulher que ela deve ser gentil. Não é só homem que é ignorante, tem muita mulher que é ignorante, né? Que vem com 7, 8, 10 pedras na mão. Então, é um espírito gentil, uma pessoa tranquila, é uma pessoa equilibrada e não é uma pessoa chata. A Bíblia diz que uma mulher rixosa é melhor morar em cima do telhado do que na própria casa com ela. Que é feito uma goteira, fica só batendo, teft, 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 só fazendo zoada. Então o que a gente precisa entender é de que os princípios que Deus nos ensina é o que vai fortalecer a cada dia a família e vai enriquecer, tá certo? E isso também vai deixar o legado para os filhos. Agora imagina, os filhos vendo os pais sempre brigando, discutindo. Como vai crescer um filho, uma filha com esse pensamento? Logo que a filha vai dizer, rapaz, casar não é bom. Não é? O filho vai dizer, rapaz, para casar para ser igual a meus pais, eu não quero casar não, prefiro estar solteiro. E é isso que a gente tem mais ouvido e visto nos nossos dias, que estamos vivenciando, infelizmente, não só no mundo, mas também no Brasil. Direto a gente vê isso. Aí ele diz, pois no passado as santas mulheres que esperavam em Deus, também se enfeitava assim, e estavam submissas a seus maridos. Veja que coisa interessante. Mostra que as mulheres santas, ela ficava sempre com o coração gentil, eram pessoas equilibradas, tranquilas, mostrando que essas mulheres eram santas por causa disso, e elas esperavam em Deus, ou seja, ela não estava esperando no que o outro pudesse dar, para que ela pudesse perseverar no que Deus fala. Não, elas perseveravam crendo de que se obedecesse os princípios da palavra, mesmo o outro lado tendo livre-arbítrio, 90% aquela pessoa ia ser influenciada pelo aquele espírito gentil e tranquilo. Com certeza. Amém? Pois no passado as santas mulheres que esperavam em Deus também se enfeitavam assim e estavam submissas ao marido, ou seja, e elas continuavam submissas ao seu esposo, sem, na verdade, ir à forra, ficar falando para vizinho, lançando no vento, falando para os filhos. Rapaz, o que eu fico ouvindo às vezes de mulher falando mal do seu esposo na frente dos seus filhos. Em outras palavras, aquela mãe que está sendo tola, está ensinando seus filhos, na verdade, a ser maldito e morrer antes do tempo. Porque uma mãe que fica encobrindo o filho, sem o pai saber. A gente teve um caso de uma moça, né, que infelizmente mataram ela, um jovem de infância que estudava com ela, e se percutiu no Brasil inteiro. E é interessante que o pai não sabia, a mãe sabia, mas o pai não. Ele, dando entrevista lá, se eu soubesse, eu tinha, na verdade, tinha conversado, tinha chegado com ela e dizer, não, isso não pode não, como é que você vai fazer um negócio desse? Ir para outra cidade com uma pessoa que você conheceu na sua infância, no colégio, coisa e tal. Mas a mãe, infelizmente, acobertou e, infelizmente, essa jovem provavelmente foi abusada sexual e depois mataram ela. Um colega de colégio. Imagina. Então, veja o que acontece com quebra de princípio. Às vezes, uma pessoa ela não morre fisicamente, mas está morrendo no aspecto de se submeter a uma autoridade e ela não vai ter nenhum benefício da autoridade. Onde a Bíblia diz que as autoridades vão trazer benefício para nós que somos tementes a Deus. A autoridade vai trazer castigo para desobediente. Amém? Mas para quem é obediente, a autoridade é uma bênção. Quanto mais autoridade, melhor vai ser. Não é verdade? Por quê? Porque ela vai estar ali para trazer benefício para aqueles que são obedientes a ela. Então, percebe aqui que as mulheres antigamente era dessa forma que ela ganhava seus esposos. Também pode ser o caso do esposo também ganhar a sua esposa
Há quem diga que o homem ele consegue muito mais fácil, muito mais rápido ganhar a sua esposa do que, no caso, a esposa. No caso, ela tem que colocar mais força, amém? Para ganhar, no caso, o seu esposo. O homem ele tem um poder de influência maior por ser o cabeça da casa, mas isso não quer dizer que não tem muitos maridos que têm a sua esposa não cristã. Ele diz aqui que no passado as santas mulheres esperavam em Deus também e se enfeitavam assim e estavam submissas a seu marido. É dessa forma que Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe de Senhor. Dela sois filhas, se fizeres o bem, sem nenhum temor. Da mesma forma, o marido vivei com ela a vida do lar, com entendimento, dando honra à mulher, como parte mais frágil, herdeira convosco da graça, da vida, para que não seja impedida as vossas orações e de fato Deus possa responder às orações. Então vê que coisa interessante, mostrando aqui que o marido da mesma forma, não está falando só com a mulher, no começo sim, mas depois ele vai dizer, olha, o marido da mesma forma. De que forma? Que ele possa ganhar a sua esposa não só com o seu corpo, não só com o seu enfeite natural, mas um espírito tranquilo, uma pessoa perene, uma pessoa que seja perseverante, uma pessoa que seja equilibrada, amém? Mostrando a importância de, a cada dia, o homem sendo submisso a Deus. Aqui era a mulher submissa ao esposo, e o homem submisso a Deus, compreendendo de que a mulher ela não é fraca, mas é sensível, compreendendo o lado emocional, o lado físico da mulher, que é totalmente diferente do homem. Ele se veio com elas a vida do lar com entendimento. Quando ele diz viver a vida do lar com entendimento, ele está mostrando aqui que é impossível uma pessoa viver bem, principalmente o homem, se ele não tem entendimento, se ele não tem sabedoria. Quando diz assim, viver com ela a vida do lar com entendimento, ele está dizendo, viva com sabedoria, não viva com tolice, não viva com ignorância. E como é que o homem vai poder lidar com a mulher com sabedoria? Só ele buscando de fato a verdadeira sabedoria, que é o Senhor. Quando buscamos a palavra de Deus, irmão, nós vamos entender que é Ele quem deve mandar na nossa casa. Talvez você esteja do outro lado, que manda a minha casa sou eu. A mulher esteja dizendo isso. E vai estar sofrendo porque vai estar carregando um fardo que não é seu. Talvez o homem diga, quem manda aqui em casa sou eu. E talvez ele está desconsiderando a presença de Deus ali. O que governava a casa de Obed-edom era Deus. Claro que ele era o líder dali, da casa dele, mas quem estava governando era Deus, e por isso eles cresciam, por isso na verdade prosperava. A mesma forma, quem estava governando a vida de Noé, ou a família dele, não era Noé, era o próprio Deus, a ponto de todos, né, trabalhar em pró daquela tarefa, responsabilidade, desafio que Deus entregou. Eu acredito que toda família tem um desafio na vida, onde Deus quer que alcance metas, que possa deixar um legado para gerações posteriores, se Cristo não voltar. E para isso todos precisam estar envolvidos, de forma direta ou indireta. Porque o fato, às vezes, um filho não estar caindo de cabeça, vamos dizer assim, às vezes o pai pode ser um pastor, mas o filho às vezes quer ser um advogado, quer ser um juiz, um professor. E o pai, não, você tem que ser um ministro da palavra, você tem que ser um levita, né, como muitos dizem. E na verdade não entende de que às vezes uma pessoa em uma profissão, sendo temente a Deus, claro, tendo princípios bíblicos, pode mais abençoar fora das quatro paredes do que muito dentro das quatro paredes. Porque eu acredito que é a minoria mesmo que Deus chama no ciclo ministerial. E precisamos ter muito equilíbrio para isso. De entender, irmão, que Deus, se Ele prosperou a vida de Obed-edom, se Ele prosperou e salvou a família de Noé, se Ele fez isso com tantas famílias, Ele não quer fazer com a minha e com a tua família. Claro que Ele quer. Mas sabe, irmão, a gente precisa entender que o nosso suprimento, a nossa alegria não deve vir do outro. Devemos respeitar demais o outro, amar demais o outro, mas devemos depositar toda a nossa confiança, toda a nossa alegria, toda a nossa paz em Deus. Aí sim, aí você não vai andar de cabisbaixo, você não vai andar como um guiné, tô fraco, uma hora está alegre, outra está triste, porque na verdade você está olhando para o autor, aquele que não tem falha, sabe? E nós precisamos respeitar demais o crescimento do outro
e ter em mente de que Deus confiou a você, homem como sacerdote da sua casa. Ora pela tua família. Quantas vezes você tem orado pela sua família? Ora pelas tuas filhas, teus filhos, pela tua esposa, pelo teu esposo. Às vezes ele está lá dormindo, ela está dormindo, seus filhos estão dormindo. Estão distante do Senhor, e você está colocando a mão assim, dizendo: Pai, te agradeço, porque a tua palavra, ela corre velozmente a favor daquele que tem a ti. A tua palavra diz que aquele que tem prazer na tua lei, na tua palavra, diz que será poderosa aqui na terra, Pai. E eu declaro isso sobre a vida dos meus filhos, sobre a vida do esposo, da esposa. E você não cansa de fazer isso. E sabe, irmão, que Deus vai pegar eles, que Deus vai despertar eles, mesmo que eles não queiram, mas a tua oração vai ser ouvida, pode ter certeza. A oração de muitos servos de Deus, mesmo depois de morto, Deus ouviu. Você pode ver isso. Davi, ele morreu, mas a oração dele alcançou a vida de Salomão, seu filho. Tantos outros que tiveram filhos. Abraão morreu, mas Isaac concluiu. Mas as orações de Abraão, irmão, foi algo que de fato trouxe um alicerce para o futuro de Isaac. As famílias que a gente vê estruturadas na palavra foram pessoas que elas partiam, mas partiam com o maior tesouro, de que era de fato ter deixado um legado, ter deixado a sua própria história e ter colocado o bastão na mão dos filhos e dizer assim: pronto, agora é a sua vez. Agora você pode reescrever uma nova história, porque a minha foi uma, mas agora Deus tem outra para a sua família. Mas não perca o alvo, não perca a direção, porque, irmão, eu sempre digo, se uma família estiver bem, ela vai entrar no inferno assobiando. Sabe que quando a mulher não compreende seu esposo, ela deve deixar aquele esposo estar livre na sua alma para poder produzir, para poder crescer, prosperar. Aquela mulher está travando a vida daquele homem. Então ora pelo teu esposo. Ele está trazendo suprimento para casa, cabeça quente, chega lá, conversa, diz: rapaz, Deus vai nos prosperar, Deus vai abrir as portas. Mas não deixa aquele homem mais preocupado do que ele já está, né? Colocando peso para ele, né? Ou seja, de forma desequilibrada. Antes de chegar em casa, já começa a gritar: faltou o gás, chegou a conta. E em vez de trazer um alívio, dizer assim: meu filho, eu sei que as coisas estão tentando se fechar, mas vamos orar. Se tiver filhos, pega lá, faz uma roda, pega nas mãos, aprende todo mundo, irmão. Em nome de Jesus Cristo. Satanás, demônios, nós somos filhos de Deus, nós somos prósperos, nós somos herdeiros de tudo que é de Deus. Nós andamos em santidade dentro do que a gente tem. Não aceitamos isso. Te agradecemos, Pai, por portas abertas. Te agradecemos por suprimento na despensa. Te agradecemos, Pai, por dinheiro no banco para dar ainda para as pessoas que estão necessitadas. Eu te agradeço, Pai, pelo crescimento, pela expansão por todos os lados. Irmão, a oração vai ser poderosa. Vai ser uma família que, na verdade, vai poder deixar um grande legado, sabe? E é isso que nós precisamos entender. Amar, quando só é correspondido, isso é troca. O amor não espera nada em troca. A Bíblia diz que o amor, ele tudo sofre. Por quê? Porque ele não vai poder mudar a vida de uma pessoa sem que ela queira, mas vai continuar amando. O amor tudo suporta, tudo crê. Ou seja, se depender do amor, ele nunca vai dizer assim: a pessoa não tem jeito. Eu nunca vou dizer isso, que a pessoa não tem jeito. Por mais que a pessoa seja troncha, por mais que a pessoa não queira nada com Deus, eu não tenho o direito de dizer que a pessoa não tem mais jeito. Eu não tenho esse poder de dizer isso. Até porque Jesus, ele falou para Judas. Judas traindo ele a vida inteira, ainda vende ele por 30 moedas. Jesus ainda recebe um beijo dele, chama ele de amigo ainda. Jesus estava dizendo: se depender de mim, você não vai para o inferno. Amigo é com um beijo que você me trai. Sabe, irmão, nós precisamos conhecer de fato o amor de Deus e compreender que enquanto tiver vida, de fato pode ter mudança na vida de uma pessoa. E nós não podemos ser um canal do diabo para dizer assim: rapaz, eu mesmo não acredito mais na mudança da pessoa. Talvez você não acredite, mas você já perguntou a Deus se Deus não acredita? Porque enquanto a pessoa estiver respirando, Deus está apostando nela. Eu me lembro um camarada, rapaz, que a gente no São Sebastião, quando era aberto, eu era adolescente, há mais de 20 anos atrás, evangelizei muito ali. E eu me lembro de um camarada, um caminhoneiro, que na época AIDS
as pessoas que tinham AIDS não tinham cura e morria logo. E um camarada bem magrinho, já morrendo. E toda vez eu ia no leito dele, disse: olha, deixa eu falar de Deus para tu, deixa eu orar por você. Eu sem muito entendimento. E aquele camarada ficava bravo e dizia: sai daqui, eu não quero conversa não. E nos primeiros dias eu fiquei triste que só com aquilo. Mas depois Deus começou a mostrar: não, ele precisa ser amado, ele não sabe o que é amor. Oro pela vida dele. Eu comecei a orar pela vida dele. Senhor, quebra aquele coração. E comecei a conversar com o Senhor, orando por ele, colocando nas minhas orações. Quando foi na 3ª semana ou na 4ª semana, eu me lembro como hoje, cheguei perto dele e disse: eu posso orar por você? Ele disse: pode. Preguei Jesus para ele, ele se converteu, nasceu de novo e depois partiu para a glória. Olha que coisa linda. Então tem pessoas que às vezes no final da sua vida entregam a sua vida ao Senhor. O Cazuza morreu com 33 anos, a idade de Cristo, e ele disse que não queria ver mais do que isso. Se Cristo era santo, só viu 33. De fato, ele morreu muito novo. Eu já vi até vídeos de pessoas mostrando, né, que ele foi para o inferno, coisa e tal. E a gente ouviu aqui do Armando Senna, pastor, ele mostrando, né, que ele foi cuidado com uma cristã no final da sua vida e foi evangelizado e foi salvo. Imagina. Então quem sou eu para dizer que uma pessoa não tem jeito? Quem é você para dizer que uma pessoa não tem jeito? Não. Eu não posso dizer que eu vou chegar, mas se Deus me confiou a minha família, nós vamos chegar. Nós vamos avançar. Nós vamos crescer. Um líder nunca ele vai se colocar no pedestal dizendo que ele vai. Porque se ele for sem os filhos, sem aquele time que Deus o confiou, ele vai chegar atrasado. Mesmo que ele chegue primeiro que todo mundo. Ele está chegando fora de propósito. Porque uma pessoa que Deus entregou uma responsabilidade a ele, ele nunca vai dizer que vai chegar e fazer só. Ele sempre vai dizer: nós vamos chegar, nós vamos avançar. Você vê Moisés, em todo o tempo, Deus querendo trazer juízo para o povo, porque o povo tem um coração duro demais, você viu. E Moisés sempre intercedendo: Senhor, faça isso não. Senhor, sempre se colocava na brecha por ele. Um líder sempre diz: rapaz, se depender de mim vai todo mundo, ninguém vai morrer, ninguém vai perecer. Isso é o coração de um líder. E Jesus nos ensinou, irmão, que o caminho, ele nunca falha. O amor nunca falha. Ele nos mostrou que o melhor caminho é ter um coração tranquilo, sossegado, é ter discernimento. Discernimento a gente não tem pela uma oração, não tem pelo um versículo que a gente lê, não tem pela uma noite de um culto. Não, discernimento a gente tem por sede e fome de justiça, por estarmos tendo uma vida consagrada ao Senhor. Então não deixa a tua família ser desvalorizada, principalmente por você. Valoriza o teu esposo, valoriza a tua mulher, valoriza os teus filhos. Quem valoriza, cuida. Quem valoriza, ora. Quem valoriza, compreende a deficiência do outro, joga no lixo. Se Deus joga no mar do esquecimento, imagine nós o que devemos fazer. Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? 490 vezes durante o dia? Não, sempre. Sempre precisamos estar prontos a perdoar. E vamos viver bem dessa forma, irmão. Então que você possa ter uma família onde vai ser introduzido a cada dia no seio da sua família a presença do Senhor. A presença deve ser a melhor coisa. A presença deve ser, Senhor, a consciência de que nada tem mais valor do que a presença do Senhor. Talvez a pessoa não tenha nada, mas se tiver a presença, tudo vai chegar para ela. Que possamos valorizar a presença do Senhor, irmão. Mais do que Facebook, televisão, novelas, mais do que futebol, mais do que tudo que possa essa terra oferecer. Prioriza aquele que antes da fundação do mundo se separou, te elegeu para andar em santidade e amor. Amém? Glória a Deus. Então eu espero que você tenha sido abençoado, querido. Se você quer ofertar, dizimar, você pode fazer isso através da conta, tá certo? Do ministério. O pastor Adilson vai estar ministrando aqui amanhã, vai dar mais informações que vai ocorrer durante a semana e vamos poder avançar em nome de Jesus Cristo, tá certo? Então não perde a oportunidade de estar sempre, a cada dia, levando ao equilíbrio e mostrando: Deus abençoou não só a família de Obed-Edom, mas todo empreendimento. Deus quer prosperar todo empreendimento das tuas mãos, mas começando pela tua família. O que é uma família abençoada? É uma família que trabalha em conjunto, em unidade. E ninguém vai trazer unidade na família em nenhum segmento sem unidade com o Espírito. Tem unidade com o Espírito, que o Espírito vai unir todos, em nome de Jesus Cristo. Pai, te agradecemos por essa noite, pela vida de cada família que se expõe, está, Pai, a cada dia debaixo da graça.
Sabemos que a graça sempre nos conduz em triunfo. Sabemos, Pai, que se o pecado, ele abundou no Velho Testamento, a graça vai ser muito maior, superabundar. E a graça, Pai, é toda a suficiência. É a capacidade de poder suportar o outro em amor, de compreender a deficiência do outro, orar pelo outro. E vamos ver resultado extraordinário. O Senhor nos libertou para libertar pessoas. O Senhor nos abençoou para abençoar pessoas. O Senhor nos salvou para salvar pessoas. Te agradecemos por mais uma noite, por mais um final de semana que o Senhor nos concedeu, Pai. Tem nos concedido, nos dando livramento, suprimento. Te agradecemos que a consciência da Tua presença é muito maior e muito mais importante que qualquer outra coisa. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Sejam abençoados pela prática da palavra.